E aí, pessoal, tudo bem? Vixe, foi fraco. Eles não lancharam não, Fábio? Eu acho que não. Vou de novo, vou de novo. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora sim, deu para ouvir alguma coisa. Acho que lancharam mesmo. Pessoal, seguinte, o tema da nossa aula de hoje é cinemática, né? É o iniciozinho da mecânica. Tenho acho que umas 15 questões aí para vocês na apostila, todas comentadas no slide, que depois fica disponível para vocês. E vamos lá, né? Que é bastante coisa para a gente falar hoje. Seguinte, primeira coisa que eu preciso puxar na memória de vocês é que se a gente vai falar sobre movimento, a gente precisa ter um referencial. O que é o referencial? É a quem se refere a esse movimento. Então, se eu digo para vocês que eu estou em repouso, alguém vai já perguntar, sim, repouso em relação a quem? Alguém está observando esse repouso. Então, eu posso dizer que eu estou em repouso em relação ao chão. Por quê? Porque a minha posição em relação ao chão não está mudando. Então, qual é a nossa definição de repouso? É quando a posição do objeto ela não muda. Ou seja, a distância entre o objeto e o referencial, ela não está mudando com o tempo. Posso dizer nesse momento que eu estou em repouso em relação a vocês também. Por quê? Porque a distância entre o meu corpo e vocês está permanecendo a mesma. A partir do momento em que eu saio do lugar, que eu mudo de posição, essa distância entre a gente se modifica. Aí eu passo a não estar mais em repouso. Por quê? Porque a minha posição, ela se modificou. Beleza? Então, vamos lá. O que é o repouso? É quando a minha posição, ela permanece ao longo do passar do tempo. Como eu estava falando para vocês, se eu vou definir movimento, o que é que seria o movimento? O movimento vai ser quando a posição, ela sofre uma mudança, ela sofre uma variação em função do tempo. Então, nesse exemplo, o garotinho estava ali na posição 1. Se em determinado instante de tempo ele muda de posição e vem até a posição 7, então isso quer dizer que ele entrou em movimento. Então, o movimento vai ser quando a posição ela varia em função do intervalo de tempo. Pessoal, a gente vai sempre falar entre posição inicial e posição final. Posição inicial é onde ele começa o movimento, posição final é onde termina o movimento. Beleza? O que é que a gente vai definir como deslocamento? É o quanto ele saiu do lugar. Então, no exemplo passado, quando ele saiu da posição 1 e veio para a posição 7, a posição inicial dele era 1, no final foi 7 e ele andou quanto? Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o deslocamento dele foi de 6 metros. Então, quando a gente precisar calcular o deslocamento, a gente vai usar o quê? Posição final menos posição inicial, como está colocado aqui. Pessoal, símbolo de posição na física é S, tá? S0, posição inicial, SF ou S sozinho, posição final, e o deslocamento, que é o que a gente chama de delta S, é a variação da posição, que é a posição final menos a inicial. Tranquilo aqui? De boa, né? Facinho. Então, quando é que está em repouso? Quando a posição não muda. Quando é que está em movimento? Quando a posição ela muda em função do tempo. Pessoal, se um corpo entrou em movimento, a gente precisa conseguir medir e comparar esse movimento. Se esse movimento está sendo rápido ou se esse movimento está sendo lento. E a gente vai classificar isso pela grandeza chamada de velocidade, ou velocidade média. O que é a velocidade? É a razão entre o quanto ele andou e o tempo que ele demorou para fazer isso. Então, quando a gente fala que um corpo entrou em movimento, a gente precisa conseguir classificar isso daí. Se foi rápido, se foi lento, e a gente vai medir isso analisando o tempo em que isso aconteceu. Então, eu posso andar aqui o palco todinho em 1 hora. Para eu poder andar esse palco todinho em 1 hora, eu vou andar como? Bem devagarzinho. Mas eu posso também dar essa volta aqui no palco em
3 segundos. Aí eu vou passar correndo no palco, eu fiz isso em um tempo menor, então eu realizei esse movimento a uma velocidade maior. Então, não é só olhar em relação à distância, mas também o tempo em que se demorou para causar aquele deslocamento, tá? Então, nossa equaçãozinha de velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é o deslocamento, ΔT é o tempo. Quando a gente usa esse ΔS em quilômetros e o tempo em hora, aparece a velocidade em quilômetro por hora, que é o que a gente vê no dia a dia, né? Tipo aí na rua, quando aparece a velocidade máxima, está em quilômetro por hora. Mas é bem comum, aliás, nas questões a gente vai utilizar muito mais essa velocidade no SI, que seria em metro por segundo. Então, transformando 1 quilômetro para metro, 1.000 metros. 1 hora para segundos dá 3.600 segundos. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Se eu precisar transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Lembra dessa regrinha. Por quê? Porque nas questões de física, a gente vai mais utilizar a unidade de medida metro por segundo. Então, quando necessário, a gente precisa saber converter. Tranquilo até aqui? Posso avançar? Muito bem. Pessoal, classificação dos movimentos. Vamos lá. O que acontece? Eu posso ter um movimento chamado ou classificado como progressivo. O que é um movimento progressivo? Traduzindo, é quando a velocidade ela é positiva. E o que é que significa dizer que eu tenho uma velocidade positiva? Significa dizer que eu estou me deslocando a favor dessa trajetória aqui. Vocês estão vendo a posição, a marcação ali? Ele saiu do 1 e veio andando. 1, 2, 3, 4, 5, 7, foi aumentando a posição. Então, esse deslocamento que ele sofreu foi um deslocamento positivo. Por ser um deslocamento positivo, essa velocidade também vai ser positiva. Aí alguém vai já me perguntar, professora, e existe velocidade negativa? Existe. Qual é a diferença de uma velocidade positiva para uma velocidade negativa, além do sinal, né, fisicamente falando? Se eu digo para vocês que para a direita, para a minha direita, a velocidade é positiva, então se eu andar para a esquerda, a velocidade é negativa. Então, o que vai diferenciar aqui para a gente é o sentido do movimento. Então, na hora que eu tenho um deslocamento negativo, ele saiu de uma posição maior e foi para uma posição menor, ele teve um deslocamento negativo, quer dizer que ele está voltando na posição, e isso vai causar uma velocidade negativa. Pensando no carro, quando o carro anda para frente, velocidade positiva. Quando eu dou a ré, velocidade negativa. Tranquilo? De boa? Dúvida aqui? Não, a gente vai chamar isso como de progressivo e retrógrado. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento com velocidade negativa, a gente vai chamar de retrógrado. Ok? Próximo slide. Pessoal, quando a gente fala de velocidade média, é importante a gente saber que eu preciso das posições, eu preciso ter uma marcação de posição, onde começa e onde termina para fazer o deslocamento. Como que a gente encontra isso no nosso dia a dia? Assim, nem tanto no dia a dia, mas é possível encontrar. Não sei se vocês já viram, mas nas estradas tem umas placas, normalmente aqui do lado esquerdo, que não é de velocidade. Ela tem assim, ó, quilômetro tal, quilômetro 10, quilômetro 20. Tem uma chamada quilômetro zero, bem ali no viadutozinho da BR, perto da Unimed. O que é isso? É marcação de posição. Ele marca onde a via, a BR, começa, que é o quilômetro zero, e ao longo do deslocamento que você vai tendo naquela via, vai aumentando as posições. É como se fosse uma régua bem grande, só que medida em quilômetros. Então, quando a gente fala assim, a cidade fulana de tal é localizada no quilômetro 50 da BR-116. Eu consigo saber onde que ela está. Ela está a 50 quilômetros do início da BR
que no nosso caso é aqui em Fortaleza, ali pertinho da Unimed. Deu para entender a relação? Então, a gente consegue se localizar também em uma viagem, olhando as plaquinhas de quilômetros, né, de posição, que estão marcadas na via. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, a velocidade é uma variação de posição. Eu preciso sair do lugar para a velocidade existir. E o que é a aceleração? É quando a velocidade daquele movimento, ela sofre uma aceleração, ou ela sofre uma modificação. Vamos pensar o seguinte, quando a gente está dentro de um carro que o carro está parado, aí o carro acelera. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai mudar a velocidade. Se ele estava em repouso, a velocidade era quanto? 0. Aí eu aperto no acelerador e o carro começa a andar. Então, essa velocidade sai de 0, vai para 10, vai para 20, vai para 30 km por hora. Então, o que foi que aconteceu? Ele está se deslocando? Sim, mas ele está se deslocando com a velocidade que ela está mudando. Ela está aumentando o valor dessa velocidade. Então, quando essa velocidade varia, aparece essa grandeza que a gente vai trabalhar agora, que é a aceleração. Como que a gente calcula a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, ter um movimento que a aceleração é grande, quer dizer que é um movimento que a velocidade vai variar muito rápido. Então, se eu digo para vocês que a aceleração do movimento é 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade ela vai mudar de 5 em 5. Então, vai de 0 para 5, para 10, para 15, para 20 e aí sucessivamente. Se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai mudar de 2 em 2. Então, ela vai mudar mais lento do que no exemplo anterior. Confere aqui? Muito bem. O que é a variação de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Pessoal, existe também a classificação desse movimento. A gente pode chamar o movimento de acelerado ou retardado. Qual é a diferença de um movimento acelerado para um movimento retardado? Um movimento acelerado é aquele movimento em que, primeira definição, a aceleração e a velocidade, elas estão no mesmo sentido. Vixe, tia, ficou difícil. Muita calma nessa hora. Imagine que, eu não vou fazer isso, mas imagine que eu vou soltar esse bichinho, né, esse passador de slide, e eu sei que ele vai cair. Nessa queda, ele vai estar submetido a uma aceleração? Vai. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Para onde é que a aceleração da gravidade aponta? Para baixo. Na queda, a velocidade dele vai estar para onde? Para baixo. As duas coisas, a velocidade e a aceleração, elas têm o mesmo sentido. Então, no movimento de queda, é um movimento acelerado. Confere? Então, o que significa dizer que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal é dizer que a aceleração e a velocidade estão apontando para o mesmo lado, elas têm o mesmo sentido. Quando que a gente vai ter um movimento classificado como retardado? Está bem aqui, ó. Quando a aceleração e a velocidade, elas têm sinais diferentes. O que isso significa dizer? Significa dizer que elas estão em sentidos opostos. Vamos voltar para o exemplo que eu não vou fazer. Se eu pegar esse bichinho aqui e jogar para cima, o que vai acontecer com ele? Ele vai subir, mas depois ele vai cair, né? Vamos pensar no movimento de subida. Por que tem uma hora que ele para de subir? Porque ele atingiu a velocidade de 0. Então, vamos lá. A velocidade dele estava para cima, porque eu joguei ele para cima, mas ele está perdendo velocidade durante a subida, porque a aceleração da gravidade é para baixo, sentidos opostos. Então, quando a velocidade e a aceleração do movimento, elas têm sentidos opostos, a gente vai classificar isso como um movimento retardado. Tranquilo aqui? Ok. Pessoal, quando existe a aceleração,
vai existir essas três equaçõezinhas que pode ser que a gente precise para algumas questões, que é o que a gente chama de função horária da velocidade, que é aquela equação primeira que está ali. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, que nada mais é do que a própria fórmula de aceleração, só que aberta, tá? A equação de posição, que é essa aqui do meio, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E a última, que é essa aqui de baixo, que é a de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Lembrando que o delta S é o deslocamento. Pessoal, o que acontece aqui? Percebam que, primeira equação, função horária da velocidade é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, ele vai me fornecer um tipo de gráfico, um gráfico de primeiro grau. Olha a segunda equação. É uma função da posição em relação ao tempo, mas é uma função de segundo grau, porque o tempo está ao quadrado. Então, ele vai me fornecer um gráfico de uma função de segundo grau. A gente vai analisar isso agora no slide de gráficos. Na hora que eu pego um gráfico, primeiro que a gente vai analisar é o de posição versus tempo. Em um movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É aquele movimento que a velocidade ela permanece constante. Então, ela não está sofrendo nenhuma variação agora, certo? Se essa velocidade ela permanece constante, então a gente não tem aceleração, a gente só tem a posição variando de forma linear. Por exemplo, a cada 1 segundo, ele anda 2 metros, mais 1 segundo, mais 2 metros. Essa variação está sendo sempre constante. Função linear, ok? Que é o que a gente chama de movimento progressivo naquele dali. Por quê? Porque como a posição está aumentando, essa velocidade ela é positiva. Já em um movimento retrógrado, vamos lembrar, movimento retrógrado, a velocidade ela é negativa. Se a velocidade é negativa, quer dizer que a posição ela está diminuindo. Olha aqui o que foi que aconteceu com a posição. Começou lá em cima, a posição foi caindo com o passar do tempo, movimento retrógrado. Tranquilo aqui? E se a gente tiver um corpo que ele está em repouso, como é que vai ser o meu gráfico? A posição não muda, ó. Então, ele vai passar o tempo e ele vai permanecer na mesma posição que ele estava. Por isso que fica retinho na horizontal. Ok? Próximo gráfico, ainda de posição versus tempo, só que agora é de um movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? É aquele movimento que a velocidade sofre uma variação, ela está mudando com o tempo. Nesse movimento em que a velocidade sofre uma variação, aparece aquela segunda equação que estava bem aqui no cantinho. Era uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, como é o meu gráfico? Uma parábola. Ela pode ser uma parábola com concavidade para cima, se for uma aceleração positiva. E ela vai ser uma parábola com concavidade para baixo, se o meu movimento tiver uma aceleração negativa. Então, aparecer uma parábola quer dizer que essa velocidade ela não é constante. Parábola para cima, aceleração positiva. Parábola para baixo, aceleração negativa. Ok? Vamos para um gráfico agora de velocidade. O que vai acontecer? Primeiro, movimento uniforme. Pessoal, a velocidade no movimento uniforme é aquela velocidade que não muda. Então, como é que é o gráfico? Retinho. Nem está crescendo, nem está diminuindo, nem está decrescendo. Então, isso significa dizer que a aceleração desse gráfico aqui ela é zero, porque nesse movimento não está tendo uma alteração na velocidade.
Pessoal, propriedade importante, tá? Quando a gente viu a equação de velocidade, eu disse para vocês que velocidade era o deslocamento vezes, aliás, dividido pelo tempo. Se eu pegar o tempo que está embaixo do ΔS e passar para o outro lado da equação, ele vai multiplicando, não é? Então, eu posso dizer que a distância percorrida, que o deslocamento sofrido, seria a velocidade vezes o tempo. Olha para cá para o gráfico. Se eu pegar esse valor de velocidade aqui, essa altura, ó. Se eu multiplicar pelo tempo, que é essa base, o que é que a gente calcula? A área dessa região. Então, significa dizer que sempre em um gráfico de velocidade versus tempo, eu posso calcular o deslocamento calculando a área do gráfico. Nesse caso, não faz muita diferença para mim, porque usar a fórmula ou usar a área é a mesma coisa. Mas quando eu tenho um gráfico de um movimento uniformemente variado, que a velocidade não é constante, calcular pela área do gráfico me economiza tempo na hora da prova. E às vezes é até mais fácil do que usar aquelas equações que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, não esqueçam dessa propriedade. Precisou calcular o deslocamento, eu posso fazer a área do gráfico de velocidade versus tempo. Beleza? Pessoal, no movimento uniformemente variado, lembrando, variado é porque a velocidade varia. Se a velocidade varia, ela pode variar aumentando, né, crescendo. Isso significaria dizer que é um movimento com a aceleração positiva, maior do que zero. E eu também posso usar essa propriedade de que o deslocamento é calculado pela área do gráfico. Só que nesse gráfico, olhando para cá para a figurinha, já foi um pouquinho diferente da anterior. A anterior era um retângulo, né? Aqui é um trapézio. Então, vocês precisariam lembrar como é calcular a área do trapézio, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mas é só fazer a área. Professora, não lembro da do trapézio. Posso dividir, fazer um retângulo e um triângulo? Pode. O importante é você calcular a área. Beleza? Já se eu tenho um movimento em que a aceleração é negativa, isso quer dizer o quê? Que a velocidade está diminuindo. Então, olha como é que é o gráfico. A velocidade está sendo menor a cada minuto que passa. Então, um gráfico decrescente. Aceleração negativa. Posso calcular o ΔS aqui fazendo a área? Pode e deve, sempre que necessário. Por isso que eu pintei aqui a regiãozinha de área. Beleza? Pessoal, estamos quase terminando essa parte de gráfico. Para finalizar, a gente tem o gráfico também da aceleração. Movimento uniforme quer dizer o quê? Que a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, então quer dizer que é um movimento que não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, então o gráfico fica bem em cima do eixo do tempo, porque essa aceleração ela é zero. Já em um movimento variado, a velocidade varia e vai existir uma aceleração. Essa aceleração é uma aceleração constante. Pode ser uma aceleração positiva, acima do eixo do tempo. Já se o movimento tiver uma aceleração negativa, o gráfico vai ficar embaixo do eixo do tempo, representando um número negativo. Aqui está acima, porque representa um número positivo. Tranquilo? Muito bem. Vamos para as questões? Desbloqueando as questões. Bora lá. Primeira questãozinha aí da apostila de vocês, que eu não sei qual é a página, mas vocês sabem, né? Primeira questãozinha diz o seguinte, ó: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são utilizados na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados, medindo-se a velocidade de propagação do som através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido, já até grifei aí, ó, os 450 metros,
Se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, que são os ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. Na segunda vibração, deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega em 1,1 segundos após a emissão do pulso. Pessoal, vamos para a figura, tá? Eu sei que o texto foi um pouco grande, mas muita calma nessa hora. O que ele falou? Ele falou que aquele emissor solta, né, o som, os ultrassons, e esse som ele vem andando. Quando ele atravessa a rocha para o líquido, ele reflete parte do som. Então, ele sofre um eco, ele bate e volta. Só que parte desse som atravessa o líquido. Quando chega nessa interface de separação, de novo, bate e volta. Por isso que ele disse que ele detecta dois ecos. O primeiro da primeira interface, quando ele bateu e voltou, e o segundo tempo de eco da segunda interface, quando ele bateu e voltou, certo? A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é... Pessoal, vamos lá. Esqueminha que eu falei para vocês, ó. O som vem, bate e volta, primeiro pulso. O som vem, bate e volta, segundo pulso. Qual é a única diferença entre o primeiro pulso e o segundo pulso? É essa distânciazinha do líquido. A única diferença que existe entre eles é essa distância. Que o pulso de vermelho, né, do meu pincelzinho vermelho, andou 450 a mais para descer e depois 450 a mais para subir. Tranquilo aí no desenhozinho? Próximo passo. Se eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT, vamos pensar o seguinte: a velocidade vai ser igual. Qual foi o ΔS a mais que um andou em relação ao outro? O vermelho andou 900 a mais, não foi não? O vermelho andou 450 descendo e depois 450 subindo. O que está aqui em cima foi igual entre os dois, a única diferença é esse trecho. E esse trecho causou um aumento de quanto tempo? Em um deles era 1,1 segundo e no outro era 0,5. O aumento de um para outro foi de quanto tempo? 0,6. Então, qual vai ser a velocidade desse som apenas no trecho do líquido? Vai ser o ΔS de 900, que é o ΔS do líquido, sobre o tempo que esse líquido acrescentou nesse movimento. Quanto foi o tempo? 0,6. Então, 900 dividido por 0,6, a velocidade desse som no líquido foi de 1.500 metros por segundo. Confere. Foi muito difícil. Um pouquinho na interpretação, né? Porque ele fala um monte de coisa lá em cima. Tu não entendeu? Tu entendeu que quando ele emite o som bate e volta? Que ele falou? Então, vamos lá. Ele bate e volta aqui na primeira interface, certo? O outro som, ele bate, só que ele atravessa, bate e volta na segunda interface. Esse trecho da rocha é o mesmo tempo, tanto para o som verde quanto para o som vermelho. Confere? A diferença entre os dois tempos foi causado pelo quê? Por esse aumento de distância que aconteceu nesse segundo pulso. Consegue perceber? O quanto que esse som de vermelho andou a mais que o som de verde? 900. Por que 900? Porque ele andou 450 descendo e depois 450 voltando. No total, 900. Quanto tempo ele gastou a mais só para esse trecho?
É a diferença entre os tempos que ele deu. Porque só no trecho de rocha ele gasta 0,5. O segundo pulso gastou no total 1,1. Quer dizer que para ele andar aquela parte do líquido, ele gastou 0,6 de tempo. Para calcular a velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem foi o ΔS? 900. Quem foi o ΔT só para essa região de líquido? 0,6. Tranquilo? Aí deu uma velocidade de 1.500 metros por segundo. Galera, qual a alternativa que tem aí 1.500? D de dado? Muito bem. Eu não coloquei que era D, mas todo mundo já achou que era a alternativa D. Confere? Bora para 2. Questão 2. Uma concessionária é responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho foram construídas 10 praças de pedágio, onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático, em que os veículos providos de um dispositivo passam pela cancela, que se abre automaticamente, evitando filas e diminuição de tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar o pagamento em uma cabine é de 3 minutos. E as velocidades máximas permitidas na rodovia são de 100 km por hora. Para veículos leves, 80 km por hora para veículos de grande porte, tipo caminhão, né? Ônibus estão nessa velocidade de 80 km por hora. Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes e iguais às máximas permitidas. Então, o carro lá, leve, velocidade máxima 100 km por hora, o caminhão, velocidade máxima 80 km por hora, como ele disse no começo do enunciado. E que somente o caminhão tenha o serviço automático de cobrança. Pessoal, no serviço automático de cobrança, ele não precisa parar. Ele passa embaixo do sensor, cobra e ele continua a viagem. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer toda a rodovia? Vamos lá. Primeiro passo. Muita calma nessa hora. Calculando o tempo de viagem de cada um dos veículos, né, do carro e do caminhão separadamente. No caso do carro, o tempo que o carro vai demorar para viajar vai ser o tempo que ele demora andando, né, que é ΔS sobre velocidade, mais o tempo que ele ficou parado. Confere? Faz sentido, né? Então, vamos lá. Qual é o ΔS? 480, que ele diz que o tamanho da rodovia é 480. Qual é a velocidade que o carro pode andar? 100 km por hora, por isso que fica 400 sobre 100. Mais o tempo que ele ficou parado. Pessoal, ele falou lá no enunciado que nessa rodovia existiam 10 praças de pedágio. Isso quer dizer o quê? Que ele vai parar 10 vezes durante a viagem para poder pagar o pedágio. Confere? Então, o tempo, que era de 3 minutos... Professora, mas por que está 3 sobre 60? Muita calma nessa hora. Essa velocidade não está em quilômetro por hora, o 100? Então, esse tempo que eu estou calculando, antes do mais, é um tempo que ele está em horas. Então, para deixar esse segundo tempo aqui, que é o tempo da parada, também em horas, eu estou dividindo por 60. Se eu transformar, né, de minuto para hora, a gente divide por 60. Então, 3 sobre 60 são os 3 minutos de parada para cada parada. A gente multiplica por 10, porque são 10 paradas de pedágio. E aí a gente vai ter 4,8 horas de viagem, mais 0,5 de hora de paradas de pedágio que ele vai precisar fazer para poder pagar. Num total de 5,3 horas de viagem do carro. Conferem? Bora agora para o caminhão. Pessoal, o caminhão vai ter parada para pagar o pedágio?
Não. Então, o tempo do caminhão vai ser só o ΔS sobre a velocidade do caminhão, não tem tempo de parada. Quem é o ΔS? 480. Quem é a velocidade máxima do caminhão? 80. 480 dividido por 80, o tempo de viagem do caminhão é de 6 horas. Tranquilo aí? Foi o que a questão pediu? A diferença de tempo, né? Era de viagem de um para outro? Então, vamos lá. Calculando a diferença dos tempos, essa diferença de tempos de 5,3 para 6 vai dar 0,7 hora. Mas nas alternativas, a alternativa ela está em minuto. Então, para eu transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60. Então, 0,7 vezes 60 quer dizer que a diferença de tempo entre as duas viagens vai ser de 42 minutos. Deu para entender? Não? Volta lá para o começo. Vamos lá. Lá naquela primeira parte, em que o tempo do carro seria o tempo que ele andou mais o tempo de parada. Tu conseguiu entender? Vale, cadê a meninazinha? Tu conseguiu entender aquele comecinho? Sim? Tu conseguiu entender por que o tempo seria ΔS sobre velocidade? Massa. Essa conta daqui de cima, tu entendeu? Essa segunda conta de baixo. Ok. Tu se enganchou, foi aqui? Tá. Ele não quer a diferença de tempo entre os dois? Por quê? Que é 0,7? Porque 6 menos 5,3 dá 0,7. Tempo de um, 6. Tempo do outro, 5,3. Um menos o outro dá 0,7. Não é não? Tipo, tu tem R$6, tu paga 5,30, sobra 70 centavos, né? Bota dinheiro, mulher, dá certo. Bota dinheiro nas contas que vocês desenrolam. É sempre assim. Era só isso? Ah, show. Posso passar? Ah, eu saí do meio, tá certo. Espera aí. Deu certo? Pronto. Vamos. Não! Volta. Vai, termina. Escutei só o grito lá. Não! Pode passar agora? Pode? Não. Eu vi um dedo ali ainda, ó. Não. Vai. Calma. Tá todo mundo calmo, só tá com calor, né? Tô vendo só os bichinhos assim, ó. Mas meu povo, é quente mesmo, uma hora dessa. Pronto, pode passar? Show. Questão 3. Opa. Vamos lá, um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Vamos lá. Velocidade diferente de 0, velocidade igual a 0, sentido, enfim, ele coloca aí essa tabelinha. Ele solicita que os alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é, pessoal, volta para o exemplo que eu vou jogar esse negócio para cima. Na hora que eu jogo isso daqui para cima, ele sobe e tem uma hora que ele para de subir. Por que ele para de subir? Porque ele atingiu a velocidade 0. Gente, atingir a velocidade 0 quer dizer que ele não está submetido a uma aceleração? Não, ele tem aceleração, só que é uma aceleração que está puxando ele para baixo. Por isso que ele atinge a velocidade 0 e começa a cair. Então, vamos lá. No ponto mais alto, velocidade 0. E a aceleração é diferente de 0. E é uma aceleração para onde? Para baixo. Qual é a nossa resposta?
Alternativa C, velocidade é zero, mas a aceleração é diferente de zero, e para baixo, que é a aceleração da gravidade. Beleza? Muito bem. Oi, será que foi comigo? Não. Repete, tá certo, agora eu ouvi. Primeiro eu ouvi tão longe. Vamos lá. O que acontece? Ele está falando de um movimento que ele jogou um objeto para cima, certo? O que vai acontecer com a velocidade desse objeto? Ela vai diminuir, 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 diminuir. E quando chegar no ponto mais alto, essa velocidade foi zero. Por que a velocidade foi diminuindo? Porque ele está submetido a uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Para onde que a aceleração da gravidade aponta? Para baixo. Então, vamos lá. Lá em cima, velocidade zero. E a aceleração? A gravidade, ela continua existindo em todo o movimento, seja na subida, seja no ponto máximo, ou seja na descida. Então, ele continua submetido à aceleração da gravidade, que está apontando para baixo. E aí faz sentido quando a gente analisa o movimento como um todo. Por quê? Porque se no começo, velocidade para cima, aceleração para baixo, sentidos opostos, então essa velocidade vai diminuindo. Movimento retardado. Quando ele passa do ponto mais alto e ele começa a descer, velocidade para baixo e aceleração também para baixo. Movimento acelerado. Por isso que quanto mais ele cai, maior a velocidade ele adquire, né? Maior a porrada quando ele cai no chão. Tranquilo? Tinha alguém aqui com a mão levantada. Já tirei tua dúvida? Tu estava assim? Já? Ok. Vamos lá, posso passar agora? Pode, né? Tá certo. Então, agora a questão 4. Eita, já marquei a resposta, ó. Mas não tem problema não, a gente vai comentar do mesmo jeito. Vamos lá. Um veículo se desloca ao longo de uma estrada reta e plana em um movimento retrógrado. Meu povo, o que é um movimento retrógrado? Ouvi nada. Velocidade negativa, muito bem. Então, velocidade negativa. E uniformemente acelerado. Quando é que é acelerado? Quando o sinal da velocidade e da aceleração são iguais. Então, se a velocidade era negativa, quer dizer que nesse movimento a aceleração também tem que ser negativa. Confere? Vamos lá. Nessas condições, assinale a alternativa que contém o diagrama horário, que melhor representa esse movimento, sabendo que S indica a posição e V indica a velocidade e A a aceleração. Pessoal, uma coisa de cada vez. Vamos para o primeiro gráfico. O primeiro gráfico é um gráfico de quê? Posição versus tempo. Num movimento variado de aceleração negativa, o gráfico é com cavidade para baixo? É. Mas ele disse que a velocidade era sempre negativa. Pessoal, nesse início do gráfico, ele está subindo. Velocidade positiva. Ele só tem velocidade negativa na outra metade do gráfico. Por isso que esse gráfico não é a nossa resposta, porque metade dele, a velocidade é positiva. Ok? Bora para o B. Gráfico de aceleração versus tempo. Pessoal, por acaso essa aceleração está mudando? Está variando? Não. Se ela não está variando, ela não pode crescer. Não é o item B. Bora para o item C. Pessoal, velocidade versus tempo. O que é que esse gráfico representa? A velocidade está abaixo do tempo, então o valor dessa velocidade é negativa. O fato dela estar inclinada para baixo quer dizer também que a aceleração é negativa? Nossa resposta. Alternativa C, tá? Alternativa D, por que ela não é nossa resposta? Vamos lá. Pessoal, velocidade versus tempo. Abaixo do eixo do tempo, o valor é negativo. Essa velocidade é negativa? É.
Mas esse gráfico ele está crescendo, ele está subindo. Então, seria uma aceleração positiva. Não seria o mesmo sinal, que foi o que a questão pediu. Aqui seria velocidade negativa com aceleração positiva, o que a gente pode classificar como movimento retardado e não um movimento acelerado. Ok? Dúvida? Não? Deu para entender? Posso passar? Certeza absoluta? Vamos lá. Questão 5. Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo quando a luz verde do semáforo se acendeu. O veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em 4 trechos. Primeiro trecho. Veículo em movimento acelerado. Faz sentido, né? Que se ele estava parado e ele pisou no acelerador, ele vai acelerar o movimento. Segundo trecho. Veículo em movimento uniforme. Terceiro trecho. Percebendo que havia passado do endereço para onde ia, a pessoa freou o veículo até parar e inverteu o sentido do movimento. Então, ele fez o retorno, né? Conhecido retorno. Com a mesma aceleração escalar com que ele inicialmente freou. E o trecho 4, nova frenagem, chegando ao seu destino, onde ele parou o veículo. E aí, pessoal, ele me fornece esses 3 gráficos. Ó. Os 3 gráficos, 1, 2 e 3, mostram como variam em função do tempo, 3 grandezas escalares associadas ao movimento do veículo, sem identificá-los nos 4 trechos descritos. Basicamente, ele quer que eu identifique qual desses gráficos é o gráfico de posição, já apareceu aqui para vocês, qual deles representa a aceleração e qual deles representa a velocidade. Por que que eu já anotei, inclusive já apareceu aqui, que esse gráfico seria o da posição? Porque quando a gente fala de posição, principalmente no movimento uniformemente variado, o gráfico de posição vai ser uma parábola. O único gráfico que apareceu parábola aqui, seja com concavidade para cima, seja com concavidade para baixo e depois com concavidade para cima de novo, o único que tem parábola é esse gráfico. Então, apenas ele pode ser o meu gráfico de posição. Mas vamos voltar para as dicas lá do enunciado. Ele disse que no primeiro trecho ele acelera, não é isso? Se ele acelera, concavidade para cima, positivo. Mantém uma velocidade constante, gráfico linear, ok. Depois ele desacelera até parar, concavidade para baixo. Por isso que ele mudou o sentido da concavidade aqui, ó, ficou para baixo. Depois que ele para, ele continua com a mesma aceleração, só que voltando o caminho. Pessoal, ele chegou até essa posição lá longe. Para ele voltar o caminho, ele precisa o quê? Descer. Descer. Depois ele freia para parar de novo. Deu para entender por que esse é o da posição? Agora vamos identificar quem seria a velocidade, quem seria a aceleração. Pessoal, nesses trechos que ele descreveu, a velocidade, ela muda? Muda, de formas diferentes, mas ela muda. Então, se ela está mudando, provavelmente deve ser esse daqui, né? No primeiro trecho, ele acelera, a velocidade aumenta. Segundo trecho, mantém a velocidade constante, não muda. Terceiro trecho, ele freia até parar, velocidade 0. Depois, ele inverte o sentido do movimento, não é isso? Ele deixou de ter uma velocidade positiva e passou a ter uma velocidade negativa. E depois ele freia para chegar na velocidade 0 novamente. Então, a gente tem o do meio é a posição, o de baixo é a velocidade, e esse de cima vai ser quem? A aceleração. Primeiro trecho, aceleração positiva. Segundo trecho, velocidade constante, então a aceleração é
0. Depois, ele freou e manteve essa aceleração negativa. Depois, ele, como é que eu posso dizer? A aceleração foi positiva ali, galera, porque nesse último trecho a velocidade dele era positiva. Ele precisava de sinal oposto para poder voltar para a velocidade 0, tá? Por isso que naquele último trecho a minha aceleração era positiva. Oi. Eu só escutei o ei. Não ouvi. Tá, vamos lá. Então, esse daqui de baixo, velocidade. E o lá de cima seria o meu gráfico da aceleração, tá? Sabendo que, enquanto se movia nesse trajeto, o veículo só esteve em movimento uniforme ou em movimento variado, os gráficos 1, 2, 3 representam, respectivamente, as grandezas. Gráfico 1, aceleração. Gráfico 2, velocidade. Ops, foi mal. Gráfico 2, posição. Gráfico 3, velocidade. Nossa resposta, alternativa D. Dúvida, pessoal? Querem que eu volte no gráfico para explicar de novo? Valha os passarinhos. Bora. Dúvida? Ok? Volta? Volta? Volta. Vamos voltar aqui, peraí. Voltei. Vamos de novo. Pessoal, por que eu coloquei de cara que esse daqui era o gráfico da posição? Porque era o único que aparecia parábola. Onde é que aparece parábola? Toda vida que no meu movimento tem aceleração. O gráfico de posição vai ser uma parábola. Ou para cima ou para baixo. Então, esse gráfico necessariamente vai ser o da posição. A gente consegue identificar de cara. Segundo que eu analisei, esse de baixo. Por quê? Porque nesse de baixo, a linha está sofrendo variações. Ela está crescendo, ela está diminuindo, ela está ficando constante. O que é que durante esse movimento ela cresce, diminui ou permanece constante? A velocidade. O que é que ele diz no primeiro trecho? Que ele pisa no acelerador e o carro acelera. O que isso quer dizer? Que a velocidade ela está aumentando. Depois ele disse que manteve essa velocidade por um tempo constante. Então, ela não muda de valor por um tempo. Depois ele percebe que passou do canto que ele tinha que parar. Então, ele faz o quê? Ele freia. Velocidade diminui até chegar em 0. Depois ele inverte o sentido do movimento. Pessoal, o que é inverter o sentido do movimento? Ele está andando para o lado e passar a andar para o outro. Se para um lado essa velocidade era positiva, quando ele vira para o outro, essa velocidade virou negativa. Certo? E depois, quando ele chegou na posição correta, ele freia até a velocidade voltar para o 0. Por isso que esse é o meu gráfico de velocidade. Já que esse movimento, as acelerações, elas são uniformes, quer dizer que a aceleração ela é constante. Então, o meu gráfico de aceleração necessariamente são retinhas paralelas. Sempre, tá? No lado de cima, quando ele acelera, aceleração positiva. Depois, velocidade constante. Então, a aceleração é 0. Depois, ele freia. Durante esse trecho inteiro, a aceleração negativa, está embaixo do eixo do tempo. Depois, ele volta para a velocidade 0. Ele precisou aumentar a velocidade dele, que era negativa, para um valor que seja 0. Para isso, ele teve um movimento com aceleração positiva. Diz. Eu percebi que tu está com dúvida, diz. Vai, mulher. Mais alto. Entendi nada, peraí. Não está entendendo? Ah, tu está entendendo. E a de trás? Ouvi nada, peraí. Gente, sou véia, moca, e vocês ainda estão longe. Peraí. Repete.
No 1? Não. Pessoal, a pergunta dela foi o seguinte: no gráfico 1, eu poderia dizer que ele é de posição e não de aceleração? Não, por quê? Porque nos trechos que ele descreveu, foram trechos que existiam aceleração. E se existia a aceleração, o gráfico de posição com aceleração é uma parábola. Por isso que eu fui direto no gráfico 2. Ó, o único que apareceu parábola foi no 2. Por isso que eu já anotei que o 2 seria posição. Certo? O gráfico 1, se ele fosse de posição, significaria dizer que ele estava parado numa determinada posição, depois parado na posição 0, depois parado em uma outra posição abaixo de 0. Então, ele não representaria um movimento se ele fosse um gráfico de posição. Clareou? Muito bem. Podemos avançar para a próxima? Sim. Vamos lá, questão 6. O gráfico descreve a posição de um carro ao longo do tempo, em uma estrada sem curvas. Os segmentos BD e, li errado, BC e DE no gráfico são retilíneos. Analisando-se o gráfico, conclui-se que, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer. Nesse gráfico, ele me deu os eixos. Quem são os eixos? Quilômetro por minuto. Quilômetro representa o quê? Posição. Minuto representa tempo. Então, é um gráfico de posição em função do tempo. Primeiro passo. Pessoal, daqui para cá, ó, de A para B, esse gráfico é uma parábola. Confere? Então, de A para B, por ser uma parábola, quer dizer que existe uma aceleração. De A para B, ele está acelerando. Aí ele disse no enunciado que a gente pode considerar que o trecho BC é retilíneo. Então, ele está me dizendo que está reto. Então, o que é que esse gráfico me demonstra? De A para B, ele acelerou, depois ele manteve a velocidade constante. Então, tipo assim, tu está com o carro parado, tu pisa no acelerador para entrar em movimento e depois tu só mantém o movimento. Tranquilo? Bora para o outro trecho. De C para D, é uma reta? Não, é uma curva de novo, é uma parábola de novo. Só que essa parábola agora está para onde? Está para baixo. A aceleração aí vai ser o quê? Negativa. Então, vamos lá. Ele acelerou, manteve a velocidade constante e freou. É isso que o gráfico está me representando. O último trecho, de D para E, ele também disse que seria um trecho retilíneo. Pessoal, de D para E, ele está na posição 80 no D e também na posição 80 no E. Então, de D para E não existiu movimento. Qual era a velocidade dele, de D para E? 0. Então, vamos resumir o gráfico. Ele acelera, mantém a velocidade constante, freia e no final ele está parado. É isso que esse gráfico está representando para a gente, tá? Vamos lá. Analisando o gráfico, conclui-se que, alternativa a velocidade do carro no ponto B é 60 km por hora. E aí? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Vocês não concordaram comigo que de B para C ele manteve a velocidade constante? Porque é reto? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto é essa velocidade de B para C, porque se ela é constante, essa velocidade é a velocidade que ele chegou no ponto B. Confere? Para a gente calcular uma velocidade, eu preciso de duas coisas: da distância e do tempo. Como é que eu vou pegar a distância? No B, ele está em que posição? 20. Ele vai até o C, que está na posição 60. Daqui para cá, ele andou quanto? 40. Já tenho a distância. Ele fez isso em quanto tempo? 20 minutos. Se eu tenho as duas informações, a gente calcula essa velocidade.
Vale, eu já passei para o B. Não, é o A, foi mal. I'm sorry, me confundi. Vai. Delta S, 40, dividido pelo tempo. Pessoal, lembra de novo, como o tempo estava em minuto, né? Para transformar para hora, eu divido por 100, ou por 60. Então, ficou essa fração aqui de 20 por 60. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, não é isso? Fica 40 dividido por 20 dá 2, vezes 60 dá 120. Então, a alternativa A não é nossa resposta, porque ele disse que a velocidade seria de 60 km por hora. Mas, na verdade, a velocidade entre B e C é de 120 km por hora, certo? Podemos ir para o item B para analisar o B? Sim? Vamos lá, não é o A, bora para o B. B, o carro tem velocidade crescente entre os pontos A e B, e entre os pontos C e D. Vamos lá, pessoal. De A para B, a velocidade aumenta? Sim. Por quê? Porque a concavidade ali do gráfico está para cima. Mas de C para D, a concavidade está para onde? Para baixo. Então, de C para D, a velocidade aumenta? Não. A primeira parte está certa, mas o final da afirmativa está errada. Justificativa falsa, a velocidade é decrescente entre os trechos C e D. Bora para a alternativa C. A velocidade no ponto D é 80 km por hora. Pessoal, o que foi que aconteceu do trecho CD? Ele não freou? Se ele está freando, é porque essa velocidade está diminuindo. Pessoal, no ponto D, o meu gráfico, a partir dali, não é uma reta? Quanto que é essa velocidade de D para E? 0. Então, ele freou até parar. A velocidade final dele é 0, não é 80. Confere? Velocidade no ponto D é nula. Bora para a próxima alternativa. Alternativa D. Entre os pontos D e E, o carro se desloca com velocidade constante. Pessoal, de D para E, o carro está se deslocando? Não, ele está na mesma posição. Quem é essa posição? 80. No D ele está em 80, no E ele também está em 80. Então, ele não está se deslocando. E a nossa última chance, né, a alternativa E, diz o seguinte: a velocidade média do carro entre os pontos A e E é de 60 km por hora. Pessoal, quando ele me pede a velocidade média, não importa. Quem foi a velocidade máxima, a gente já viu que a gente calculou 120, não foi naquele trecho que a velocidade era constante. Não me importa que a mínima é 0, que ele chega no final em 0, ele está me pedindo a média do movimento inteiro. Então, se é do movimento inteiro, eu vou olhar para o movimento como um todo. Ele começou com que velocidade? Aliás, ele partiu de que posição? 0. No final, lá no ponto E, ele está em que posição? 80. Quanto que ele andou? 80. Confere? Em quanto tempo ele andou esses 80 quilômetros? Em 80 minutos. 80 minutos para a hora, de novo, ó, de minuto para hora, divido por 60. Divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Esse 80 dividido por 80 dá 1, fica só o 60. Então, a velocidade média é 60 km por hora. Quando ele pede a média, eu olho o delta S todo e divido pelo delta T todo. Ah, professora, mas ele parou bem ali. Tá, mas não foi isso que a questão perguntou. A questão perguntou a média, delta S todo sobre delta T todo. Ok? Deixa eu afastar que o pessoal está tirando foto. Deu certo? Dúvida? Olha, dessa vez ninguém gritou. Então, deu certo, né? Posso passar? Vou acreditar que pode. Bora.
Questão 7. Olha aí, eu acho que a gente vai quase terminar as questões, viu? Questão 7. Um carro saiu da posição x igual a 0 km até o seu destino final, que era na posição x igual a 5 km, de acordo com o gráfico de posição versus tempo mostrado na figura. Finalizado o percurso, o computador de bordo calcula a velocidade escalar média do carro sem considerar o sentido do movimento. Qual é essa velocidade escalar média dado pelo computador em quilômetros por hora? Pessoal, como eu disse para vocês, se ele pede a velocidade média, não me importa se aqui a velocidade era positiva, aqui é negativa, aqui é positiva de novo, aqui ele diminui um pouco. Não é isso que ele me perguntou. Se ele quer a média, eu vou pegar o quê? Delta S e dividir por delta T. Quem é, nesse gráfico, o nosso delta S? Vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro trecho, tá? Vocês estão com o gráfico na apostila, dá para acompanhar. Primeiro trecho, ele saiu de 0 para 1. Aí, ó. De 0 a 3 minutos, ele percorreu 1 quilômetro. Confere? De 3 a 5 minutos, ele percorreu mais 1 quilômetro, porque ele foi 1 quilômetro e ele voltou 1 quilômetro. Tranquilo? Tranquilo? Sim? Próximo. De 5 a 8 minutos, ele percorreu 4 quilômetros. Ó, ele saiu aqui do 0, ó, do 5 a 8. Ele saiu do 0 e foi até o quilômetro 4, de 5 a 8 minutos. E o último trecho, de 8 a 11 minutos, ele percorreu mais 1 quilômetro. No total, ele percorreu quanto? 7 quilômetros, né? 1 mais 1, 2 mais 4, 6 mais 1, 7 quilômetros percorridos. Pessoal, esses 7 quilômetros percorridos... Ops, passei demais, I'm sorry, bora lá. Esses 7 quilômetros percorridos, eles foram percorridos em 11 minutos. Confere? Delta S sobre delta T. Então, vai ficar transformando para hora, né? Esses 11 minutos, divide aqui por 60, multiplicando fração, repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, 60 sobe, que nem a gente fez anteriormente. Então, vai ficar 7 vezes 60, dividido por 11, a gente vai ter um total de 38,2 quilômetros por hora, como velocidade média escalar. Pessoal, não sei se vocês repararam, eu vou só voltar aqui um pouquinho, tá? No enunciado, ele pedia a velocidade média escalar. O que isso quer dizer? Que na escalar eu tenho que olhar exatamente o que ele andou. Por isso que a gente foi ali. Primeiro trecho ele andou 1 quilômetro, depois mais 1, depois mais 4, depois mais 1 de novo, uma coisa assim. Não sei, não lembro se no final era 1 ou 2. Mas enfim, eu vou olhar trecho por trecho para somar todo mundo. Se na questão não tivesse essa palavra escalar, eu não ia olhar trecho por trecho, eu ia olhar só quem era o final e o inicial. Ponto. Porque é a diferença entre a velocidade vetorial e a velocidade escalar. Na escalar, você vai olhar a distância que ele andou. Se ele foi e voltou, tu calcula todas as vezes que ele foi e voltou. Que foi o que a gente fez aqui. A gente fez trecho por trecho. Tá bom? Então, nossa resposta seria 38,2 quilômetros por hora, que eu não lembro qual era a alternativa. C. Muito bem, a alternativa C. Podemos ir para 8? Não. Diz, qual foi a dúvida? Ah, peraí para copiar, certo. Tá vendo? Eu já estou conseguindo até entender assim de longe, ó. Eu não sei como é que ela consegue prestar atenção que ela está no sol. Dá para ver? Vocês não ficam com dor de cabeça não, meu povo? Minha Nossa Senhora, o sol bem na cara dos meninos ali, ó. Oi. Tá, vamos lá.
É o calor, mulher, calma. Às vezes eu respiro fundo, mas é o calor. Ela não entendeu nesse processo aqui por que apareceu esse 1 hora aqui embaixo, por que quando multiplicou, né? Vamos lá, o que acontece? Para que essa velocidade no final ela dê em quilômetro por hora, eu preciso transformar, no caso, o tempo de minuto para hora. A gente pode transformar de minuto para hora ou fazendo aquela fração que a gente estava fazendo nas outras questões, né? Usava aqui embaixo, no lugar de usar 11, usava 11 sobre 60 e fazia a continha, que vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte: eu não quero que desapareça essa unidade de medida minuto, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prova verdade, que é quando a gente multiplica por uma coisa cuja razão seja 1. Pronto, quando vocês vão racionalizar fração com raiz quadrada. 1 sobre raiz de 2, para racionalizar, você multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2, não é assim? Ou não? Não é? Pronto. 60 minutos não é 1 hora? Então, essa fração é 1 para mim. Só que em cima está em minutos e embaixo está a hora. Por que eu coloquei 60 em minutos em cima e embaixo eu deixei em hora? Porque eu quero que essa unidade de minuto se cancele com essa unidade de minuto aqui embaixo, ó. Aí vai sobrar apenas as unidades quilômetro e hora. Entendeu agora? Deu certo? Muito bem. Posso passar? Pode. Questão 8. Um elevador sobe verticalmente com a velocidade V0 e em um dado instante de tempo T0, um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa, em função do tempo, o módulo da velocidade desse parafuso em relação ao chão do elevador. Pessoal, muita calma nessa hora. Quando o elevador se movimenta, o parafuso que está preso no teto, está em movimento junto com o elevador? Sim. Ele tem velocidade? Tem. Mas lembra que eu disse para vocês que para eu classificar movimento e repouso, eu preciso ter um referencial? Eu estou em movimento em relação a alguém, eu estou em repouso em relação a alguém? Quem é o meu referencial nessa questão? É o chão do elevador. Então, vamos lá, você está dentro do elevador. O parafuso está aqui no teto. O parafuso, em relação ao chão do elevador, está em movimento ou está em repouso? De novo. Dentro do elevador. O parafuso está preso no teto do elevador. Em relação ao elevador, o parafuso está em movimento ou em repouso? A distância entre o parafuso e o elevador está mudando quando ele está preso no teto? Se a distância entre dois objetos não muda, a gente classifica isso como repouso. Então, o parafuso, enquanto preso ao teto do elevador, ele está em repouso em relação ao elevador. Confere? Tranquilo aqui? Então, vamos lá. Pessoal, os gráficos são de velocidade. Em relação ao elevador, ele está em repouso. Então, ele vai começar o gráfico com velocidade 0. Com velocidade 0. Com velocidade 0. Porque ele está falando em relação ao elevador. Então, esse daqui não rola. Por que esse não rola? Porque ele está me dizendo que o parafuso tinha movimento em relação ao elevador no começo. Não tinha. Não é o item A. Não é o item C também, porque ele diz que ele tinha velocidade em relação ao elevador. Não é o item C. Só que vamos pensar o seguinte: depois de um certo tempo, esse parafuso ele se solta e ele passa a cair dentro do elevador. Agora, em relação ao elevador, adquiriu velocidade? Sim. Durante a queda, essa velocidade está aumentando, diminuindo ou está sendo constante? Aumentando, diminuindo ou sendo constante?
Aumentando, gente, ele está caindo. Se ele está caindo, ele cai com a aceleração da gravidade, mesmo dentro do elevador, não é não? Então, bora. Ele começou com a velocidade 0 e essa velocidade cresceu. Ela não cresce de uma vez para ser constante. Aqui ele está dizendo que decresce. Os dois que a velocidade cresce são esses aqui, D e E. Pessoal, a velocidade na aceleração da gravidade, ela cresce como uma parábola ou ela cresce de forma linear? Linear, porque o meu movimento ele é uniformemente variado. Quer dizer que essa variação ela é uniforme. Ela é uniforme. Eu tenho a mesma razão em todo o trecho. Então, a nossa resposta vai ser a alternativa E. Certo? Ó, até grifei aqui, velocidade inicial 0, mas o único que cresce de forma uniforme seria a alternativa E. Repete. Tá vendo? O povo aprendeu. Sim, vamos lá. Pessoal, antes do parafuso cair, certo? O parafuso e o elevador estão na mesma distância. Ah, mas o elevador está subindo, certo? Mas essa distância entre eles não está mudando. Então, nesse primeiro trecho, a velocidade do parafuso, comparado ao chão do elevador, ou seja, em referencial ao elevador, ele estava parado. Essa distância não mudava. A partir de um certo instante, esse parafuso soltou. Então, o elevador está subindo, só que o parafuso, ó, está caindo. E ele cai com uma aceleração, com a aceleração da gravidade. Então, ele cai com um aumento de velocidade, mas é um aumento uniforme, sempre a mesma quantidade que aumenta. Então, no primeiro trecho, a minha velocidade tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque o meu referencial é o chão do elevador, certo? Então, no começo ele está parado. E quando ele passa a cair com uma aceleração constante. Então, a velocidade ela cresce de forma uniforme. Ela cresce sempre na mesma variação, na mesma taxa. Por isso que é um gráfico linear nesse segundo trecho. Deu para entender? Deu? Massa. Galera, terminou? Foi? Coisou o tempo? Pode continuar? Opa, dá tempo de fazer mais um. Vamos lá, questão 9 diz o seguinte: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar de 340 metros por segundo. Pessoal, 5 minutinhos, certo? Pessoal, como o som, ele tanto vai andar pelo ar, como ele vai andar pela água, já deu para perceber que a detecção desse retorno vai ocorrer em tempos diferentes. Por que vai ocorrer em tempos diferentes? Porque a velocidade do som no ar, pelo que vocês estão vendo, é umas 5 vezes maior que a velocidade do som, na água, é umas 5 vezes maior do que no ar. Então, ele anda mais rápido pela água, certo? Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior. No instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre essa onda sonora. Pessoal, como vocês podem perceber, dispositivo A, dispositivo B. Só voltando aqui para a figura, o dispositivo A é o que está dentro da água, dispositivo B é o que está fora da água no ar. Percebam que o som detectado pelo dispositivo A, ele chegou em um tempo menor do que o som detectado pelo dispositivo B.
Isso faz sentido. Por quê? Porque o dispositivo A está dentro da água, e dentro da água a velocidade ela é maior, então ele anda mais rápido. Então ele volta antes do que pelo ar, que a velocidade ela é menor. Confere? Faz sentido a comparação? Muito bem. Ele quer saber qual a distância L em metros entre o barco e a geleira é mais próxima de. O que a gente vai fazer? Seguinte, eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT, então o ΔT é ΔS sobre velocidade. E aí, o que foi que eu fiz aqui? Está indo rápido, mas eu vou devagarzinho aqui, tá? Eu calculei, na verdade, a diferença de tempo entre os dois gráficos. Vou até voltar aqui, ó. No primeiro gráfico, eu vou pegar esse pico bem aqui, ó, 220. No mesmo desenhozinho, nesse outro gráfico, é 232. Isso quer dizer que desse gráfico para esse, a diferença entre os dois é 232 menos 220. Confere? É essa diferença de tempo que eu estou calculando nesse slide. Então, vai ficar diferença de tempo do B menos ΔT do A é igual a 232 menos 220. Então, essa diferença tem que dar 12. Só que ΔT a gente calcula como ΔS sobre velocidade. Então, do B, quem é o ΔS? L. Quem é a velocidade? 340. No A, quem é o ΔS? L. Qual é a velocidade no A? 1540. Essa diferença entre essas duas frações tem que dar 12. Confere? O que foi que eu fiz daqui para cá? Esses números aqui embaixo estão feios, estão difíceis, até de fazer MMC, sobe um, desce o outro, né? O que foi que eu fiz? Eu multipliquei tudo por esses números, tanto por 340 quanto por 1540. Multipliquei pelos dois. Na hora que eu multiplico pelos dois, nesse aqui o 340 cancela, só fica em cima 1540 vezes L. Menos. Na segunda, o 1540 cancela, só fica em cima multiplicando o 340. E do outro lado não cancela nada, fica o 340 e fica o 1540 multiplicando. Beleza? Vamos lá. Eu não estou com pincel, mas tu finge que eu estou. Eu vou pegar essa multiplicação, certo? E vou multiplicar nessa fração. Vai ficar 340 vezes 1540 vezes L sobre 340. O 340 de cima cancela com 340 de baixo. Só sobra o 1540. Se eu pegar aquele mesma multiplicação e multiplicar aqui, o 1540 de cima cancela com o de baixo. Só fica em cima o 340. Entendeu agora? O cancelar? Muito bem. Fazendo essa diferença, vai dar 1.200 L igual aquela continha que eu nem fiz ainda, né? 12 vezes 340 vezes 1.540. Passei os 1.200 para baixo dividindo. Simplifiquei esses dois zeros com esses dois zeros de cima. Esse 12 daqui com esse 12 daqui. Só sobrou 34 vezes 154, que dá 5.236, que no caso, vale, passou, foi para a próxima, pensei que ia marcar ali. 5.236, que é mais próximo da alternativa D, que foi o que ele pediu, mais próximo, não ia ser um valor exato. Então, nosso gabarito, nossa resposta, alternativa D. Pessoal, agradeço a todos que ficaram até o final, em pleno domingo, né, uma hora dessa. Um bom retorno a todos para casa e beijo, até a próxima. Obrigada.